Que empoderamento de fato é esse? Empoderamento que está somente militando e numa vertente de militância, esse empoderamento não me representa. O empoderamento vai além disso, gente. O empoderamento é você reconhecer exatamente isso, as suas fragilidades. A mulher precisa ser cuidada. Eu posso e faço o que eu quero, mas eu posso querer. O empoderamento não prega isso. Eu não posso querer o que é contra aquela vertente, aqueles princípios. Se não for daquele jeito, eu estou fora do empoderamento feminino, eu não sou empoderada. Se o empoderamento feminino prega a liberdade de escolha, por que essa mulher não tem a liberdade de escolher? Eu quero ficar em casa. Eu quero cuidar dos meus filhos. Se o marido consegue prover os recursos, se ele consegue fazer com que isso aconteça sem que ela trabalhe, por que ela também não pode querer ficar em casa, ser a dona de casa? As mulheres estão indo para o mercado de trabalho, ou as mulheres estão sendo mães solos, sendo de alguma forma até abandonadas por alguns parceiros, tendo que realmente terceirizar essa educação. E essa mulher também que escolhe, junto com o seu parceiro, ficar em casa, para educar os filhos, essa mulher que escolhe ficar em casa, junto com o seu parceiro, ela fica em casa quando o parceiro trabalha para educar os filhos, em comum acordo com o seu parceiro, essa mulher também, ela de alguma forma, ela é retirada do empoderamento feminino. Porque as mulheres não olham essa mulher como empoderada. Se o empoderamento feminino prega a liberdade de escolha, por que essa mulher não tem a liberdade de escolher? Eu quero ficar em casa. Eu quero cuidar dos meus filhos. Se o marido consegue prover os recursos, se ele consegue fazer com que isso aconteça sem que ela trabalhe, por que ela também não pode querer ficar em casa, ser a dona de casa? Então essa mulher também ela é lançada um pouco à margem desse empoderamento feminino que é pregado, como se ela fugisse a uma regra que for, ela precisa trabalhar fora para ser empoderada, ela precisa trabalhar fora. E não é bem assim. A educação dos filhos, ela tem muita relevância em relação à presença do pai e da mãe. Nós estamos vendo aí um esvaziamento dos lares. E realmente a questão do integral é para abarcar essas famílias que estão desestruturadas. E não é uma... Eu vejo algumas pessoas falando, eu sou mãe solo, com muito orgulho, criei meus filhos. Sim, conseguiu, mas foi fácil? Não foi fácil. A que custo que essa criança cresceu sem pai? Eu fui criada sem uma visão masculina da coisa. Eu não tinha uma presença paternal até os meus 19 anos, quando minha mãe se casou com meu padrasto, até hoje com ela. Mas até os 19 anos eu não tive uma visão paternal da forma que eu deveria. A que custo? Mas que tipo de empoderamento é esse? Que está causando um esvaziamento do lar e está fazendo com que essa mulher se sinta orgulhosa de criar o filho sozinha. Tem alguma coisa de errado nisso. E nós precisamos entender qual o papel do homem nesse quesito, se está havendo um abandono em casa, qual é o papel dessa mulher, se está havendo uma ausência maternal, para que, de fato, nós possamos dizer que o empoderamento exista de uma forma muito mais íntegra, de poder. Eu posso e faço o que eu quero, mas eu posso querer. O empoderamento não prega isso. Eu não posso querer o que é contra aquela vertente, aqueles princípios. Se não for daquele jeito, eu estou fora do empoderamento feminino, eu não sou empoderada. E como que é difícil ser cuidada nessa esfera, onde quando você fala das suas fragilidades, você se torna fraca e não é empoderada. O empoderamento vai além disso, gente. O empoderamento é você reconhecer exatamente isso, as suas fragilidades. A mulher precisa ser cuidada. Por mais que no ambiente de trabalho dela, ela seja uma mulher forte, como o nosso ambiente é um ambiente militar, você tem que subir morro, trocar tiro, prender, fazer, mas você continua sendo uma mulher que precisa ser cuidada. E isso a gente não pode abrir mão. Vai ter que abrir a porta do carro, manda flores, vamos sair para jantar. Não custa nada. E você continua sendo aquela mulher feminina, com a sua feminilidade e empoderada, com o seu poder. Não da forma que eles querem, mas da forma que você acredita que é necessário. Falar sobre isso, entender essa dinâmica de ser auxiliadora desse homem. De ser aquela que vai impulsionar, ele vai ser impulsionada por ele. Então isso é importante, entender o quanto antes, porque muitos casamentos, e também estava lendo agora essa semana, o número de divórcios triplicou. Porque é outra coisa que o empoderamento prega. Ele falou não para você, sai de casa. Não é assim que funciona.
Então nós temos que entender que o casamento, ele é um princípio do Senhor, ele é algo feito por Deus para as nossas vidas. E o inimigo não quer isso. Ele quer simplesmente destruir os lares, destruir a família, destruir a concepção, enfraquecer os homens, fragilizar a masculinidade. E esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Eu quero ser cuidada e acredito que todas as mulheres que eu conheço no meu ambiente cristão também querem ser cuidadas. E cuidar, claro, por que não?